Olá! A nossa aula de português de hoje, aula de gramática, nós iremos estudar o som do que e do que. O som formado pelo que, o e que, o i. Esse som, gente, quando a gente junta a letra que junto às vogais u e, a letra que junto às vogais u e i, nós temos um dígrafo. Isso porque quando a letra Q vem acompanhada da vogal E ou da vogal I, nós não ouvimos o som do U. Então, são duas letras com um único som. O Q, o E e o Q, o I, eles formam um dígrafo. Vamos ler as palavras formadas por esse dígrafo. Vejam só. Eu terei queda. Deixa eu abrir aqui para vocês verem bem a letra, as palavras. Queda, queijo, coque, laque, pequeno, queima, queixo, jockey, caqui, quindim, moleque, coqueiro, quilo, quiabo, quina, pequi, quitanda, quero, máquina, piquenique. Todas essas palavras que eu pronunciei, você ouve o som do que e da vogal seguinte, E ou I, mas você não ouve o som do U. Pé, ri, qui, to. Veja que o que sai apenas o som do que e do i, diferente nas palavras com que vem seguidas de a ou o, como quarto. Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Esse é o textozinho que eu vou ler para vocês. O periquito Maracanã. Iaiá tem um periquito Maracanã. O nome dele é Quinquim. Iaiá canta para ele. Periquito Maracanã, cadê a sua iaiá? Quinquim fica ouvindo quietinho, quietinho. O periquito come coquinho e canjiquinha na mão da iaiá. Então, gente, periquito é uma palavra onde nós temos o que, o i. Lembrando que o que, o e o que, o i é um dígrafo e que nós não ouvimos o som da letra U. Então, com o seu professor, você irá exercitar com algumas atividades com os que seguido de e seguido da letra I. Vamos praticar e ficar bem feras no uso do que e que i. Na nossa aula de história de hoje, no nosso livro de história, nós teremos a mulher rendeira, a mulher no trabalho, lá na página 89. Lá diz assim: leia estes versos do poema Rendeiras. Rendeiras. É preciso levantar mais cedo, é preciso dormir mais tarde, é preciso tecer a trama, criar jardins de fios, é preciso tecer com gosto, ser aranha caprichosa. Maridos e filhos que esperem pelos beijos e carinhos mais ternos. É preciso pôr o sonho na renda para dobrar a renda da família. Esse texto, gente, fala sobre as mulheres rendeiras, que muitas vezes trabalham incansavelmente para aumentar a renda, no caso, o dinheiro que entra em casa na família. Nós falaremos na nossa aula de história sobre o trabalho da mulher, a participação feminina no mercado de trabalho. A participação feminina no mercado de trabalho tem se ampliado nos últimos anos. Contudo, as condições de trabalho e a remuneração
ainda precisa melhorar. Embora as mulheres possuam maior escolarização em relação aos homens, elas ainda recebem um salário inferior ao salário do homem que faz a mesma função que elas. No Brasil, é crescente a participação da mulher no mercado de trabalho e é notório o aumento de sua importância na economia. É progressiva também a responsabilidade feminina no sustento da família e destaque profissional em diversos setores. Entretanto, as funções exercidas, os cargos e as remunerações dessas mesmas mulheres ainda se encontram em defasagem considerável quando comparados com os homens. As mulheres brasileiras ainda recebem em média 70% do salário que os homens ganham para executar a mesma tarefa, os mesmos postos de trabalho. Além disso, as condições de trabalho e a hierarquia nas instituições ainda desfavorecem as mulheres em relação aos seus colegas do sexo masculino. Os cargos de chefia ainda são exercidos, na maioria dos setores, por homens, mesmo em profissões tidas como historicamente femininas. Profissões femininas. As ocupações socialmente associadas às mulheres são aquelas que derivam do histórico papel social da mulher cuidadora. Essas profissões possuem status social e remunerações inferiores. Na saúde, por exemplo, as auxiliares técnicas de enfermagem, cargos com menor remuneração, são em sua maioria mulheres. Já os médicos cirurgiões são, em sua maior parte, homens e possuem valorização social e remuneração infinitamente superiores. Essa discrepância ocorre em quase todos os setores. O acúmulo de tarefas. Um dos fatores predominantes para a conservação desse quadro desigual envolve aspectos históricos, culturais e sociais. As mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidado com os filhos e demais responsabilidades familiares. A mulher continua acumulando papéis, mesmo quando inseridas com sucesso no mercado profissional. Conciliar a vida profissional e as atividades da vida pessoal ainda é um desafio muitas vezes impossível para as mulheres trabalhadoras. A questão da dupla jornada feminina não está apenas na sobrecarga, muitas vezes insuportável. Reside também no problema real da rejeição do mercado de trabalho, a mulher com as responsabilidades familiares. A mulher que possui filhos, muitas vezes é preterida em seleção de empregos para cargos de chefia. Ou seja, aquelas mulheres que têm filhos, normalmente elas não ocupam esses cargos. A preferência será sempre das solteiras, que não têm esse compromisso com crianças. Alternativas para a diminuição do abismo que ainda separa homens e mulheres no mercado de trabalho podem vir de políticas públicas que priorizem a abertura de vagas e ampliação do número de pré-escolas, creches e escolas de tempo integral. Além disso, é necessário e inadiável nutrir o debate e a desconstrução dos papéis sociais de gênero, a fim de edificar um mercado de trabalho e uma sociedade mais igualitárias, em condições e oportunidades para homens e mulheres. Sabendo de tudo isso, agora vocês conversem entre si com o professor de turma o que vocês acham, qual a opinião de vocês da vida da mulher na sociedade que a gente vive hoje. Boa aula, bom debate para todos.